gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje nós estamos aqui novamente para dar prosseguimento à nossa resenha da história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Lembrando sempre de que vocês podem comprar tanto este volume verdinho aqui, como os outros volumes dessa coleção de 7 volumes, assim como os volumes da coleção de 3 volumes, pelos links na descrição. Se você comprar pelos links na descrição, eu ganho uma comissão em cima disso. Para você sair o mesmo preço do que se você comprasse normalmente pela Amazon, mas eu vou ganhar uma comissão dentro do valor que você já vai pagar normalmente. Então, para você não mudar nada, eu saio ganhando, então todo mundo fica feliz no final. E, bom, caso você, por algum motivo aí, você não queira comprar os livros pelos links na descrição, o que você deveria querer fazer, você também tem outras vias para apoiar o canal financeiramente. Por exemplo, você pode, através da chave Pix, que se encontra aí embaixo na descrição, fazer uma doação aí no valor que você quiser, uma doação pontual, única, enfim, para o meu Pix, e vai ajudar o canal com certeza, tá? Além disso, você também pode, através dos Super Chats, fazer uma doação, né? Os Super Chats é uma ferramenta, um recurso que existe nas lives, que se pode fazer aqui no YouTube. Toda sexta-feira a gente tem live por aqui, quase toda sexta-feira a gente tem live por aqui, então considere apoiar por lá também, caso você prefira, né? E talvez o apoio mais significativo que você possa dar do ponto de vista financeiro, enfim, do dinheiro, é o apoio pelo Apoia-se. O Apoia-se, para quem não sabe, é uma plataforma de apoio mensal, em que você seleciona um valor qualquer ali, no meu caso a partir de R$2, qualquer coisa serve a partir de R$2, e todo mês você vai pagar isso para mim. Isso é muito bom, por mais que você dê pouco dinheiro, é muito importante, porque eu tenho essa garantia de que, enfim, eu vou receber no outro mês. Então eu posso me planejar, talvez, de ver o que eu vou comprar, ver no que eu vou investir no canal, o que já dá para eu pagando do que eu já investi. Então eu consigo me planejar. É sempre muito bom ter essa certeza. E, bom, a melhor parte de tudo isso é que você vai passar a fazer parte do grupo composto por pessoas incríveis, que são o Luiz Magalhães, o Nivaldo Nunes, o Pedro Barbosa, o Pedro Henrique, o Matheus Reis e outros 3 também que estão com status do apoio privado. Tá? Portanto, eu acredito que eles não queiram ser mencionados. Então, bom, gente, fiquem à vontade para apoiarem o canal e fazer parte desse grupo incrível de pessoas maravilhosíssimas. Muito obrigado a vocês que apoiam e fica o convite aí para você que talvez queira, talvez agora queira, se tornar um apoiador também. E bom, gente, voltando aqui então pro Reale, no último vídeo a gente começou a falar nossa, esqueci o nome do autor, de João Scoteriúgena, porque foi uma dessas duas figuras que fez essa ponte entre o pensamento patrístico e o pensamento medieval. Ele, junto do Boécio, se destacaram muito, em parte pelos comentários que fizeram a obras de autores gregos, pagãos ou cristãos, tá? Traduções que fizeram e comentários que fizeram desses autores que permitiram com que a Idade Média herdasse esses textos em latim, e também pelas contribuições originais deles. Cada um deles tem uma filosofia, tem um modo de pensar, tem algumas especulações acerca da metafísica, principalmente, e, enfim, isso torna os dois autores muito importantes e que chegaram, às vezes, até a definir algumas discussões que seriam muito presentes na Idade Média. Isso, João Scoteriúgena e Boécio. Já falamos bastante de Boécio nos outros vídeos, temos 4 vídeos falando dele, e agora a gente segue com o segundo dos 4 vídeos falando de João Scoteriúgena, sendo que no último vídeo apenas fizemos uma breve introdução à pessoa dele e às influências que ele sofreu. Mas ainda falando das influências que ele sofreu, hoje a gente vai basicamente focar em uma dessas influências que ele recebeu. Como a gente viu no último vídeo, ele teve, assim, como grandes influências, principalmente Pseudo-Dionísio Areopagita, Gregório de Nissa e Máximo o Confessor. Gregório de Nissa menos, mas esses dois, Máximo o Confessor e Pseudo-Dionísio, certamente foram as maiores influências dele. E, bom, considerando isso, a influência de Máximo o Confessor vai ficar relativamente clara ao longo da exposição, principalmente do próximo vídeo, mas o Reale achou interessante, e portanto eu coloquei aqui também do mesmo modo, achei interessante colocar um capítulo, ou colocar um momento só para explicitar melhor essa influência de Pseudo-Dionísio na obra e no pensamento de João Scoteriúgena. Então é disso que a gente vai falar hoje.
Bom, ele começa falando o seguinte: o autor grego que mais influiu sobre Escoteriúgena foi certamente o Pseudo-Dionísio. Assim foi chamado porque se acreditava que fosse o juiz do Areópago encontrado por São Paulo, quando na verdade depois se saberia que suas obras foram elaboradas bem mais tarde, sendo o autor de evidente formação neoplatônica. Então a gente já comentou um pouco sobre essa discussão acerca do Pseudo-Dionísio no vídeo sobre o Pseudo-Dionísio. Mas basicamente achou-se por muito tempo que ele era o Dionísio que aparece na Bíblia, lá nos Atos dos Apóstolos, e, como ele fala aqui, que era o juiz do Areópago encontrado lá por São Paulo, se não me engano, em Atenas. E, bom, achava-se que era ele, mas com o tempo o pessoal foi notando que ali havia muita influência neoplatônica nesses textos. Então o pessoal geralmente data os textos do Pseudo-Dionísio, chamado Pseudo exatamente porque não é aquele do século I, datam ali então, na verdade, em torno do século V, se não me engano, o século VI. Dado que o neoplatonismo já tinha se estabelecido, enfim, só foi surgir com Plotino muito tempo depois de Paulo ter ido ao Areópago. Então vocês podem voltar aí para o vídeo do Plotino também, se vocês quiserem um aprofundamento maior no que diz respeito a isso. Bom, como já dissemos no último vídeo, no último vídeo não, como já dissemos no vídeo do Pseudo-Dionísio, no centro das reflexões do Pseudo-Dionísio está Deus, cujo conhecimento começa com a via positiva e termina com a via negativa. E o Reale explica um pouco melhor aqui. A primeira, a via positiva, consiste em atribuir-lhe as perfeições simples das criaturas, ao passo que a segunda consiste em negá-las, que seria a via negativa. Então o Pseudo-Dionísio ele assume essas duas possibilidades de se referir a Deus. Você pode se referir a Deus positivamente, no que diz respeito a... Enfim, você pode dizer que Deus é bom, que Deus é... Enfim, belo, por exemplo, que Deus é grande, talvez. Você pode atribuir a Deus essas características positivas. Essa seria a primeira via de se referir a Deus. Ao passo que a segunda via consiste exatamente em negar a Deus essas atribuições positivas. Então, quando a gente diz que Deus, por exemplo, é incriado, a gente está negando a ele o atributo da criação, por exemplo. Por outro lado, se a gente diz que Deus é imutável, a gente está negando a Deus a possibilidade do movimento, por exemplo. Enfim, e isso serve também para essas atribuições positivas que a gente deu no começo, que eu dei logo agora. Então, se eu digo que Deus não é bom, isso soa contraintuitivo para a gente, mas isso tem um sentido muito específico na obra dele, que a gente já explorou no vídeo sobre a teologia do Pseudo-Dionísio Areopagita. Mas, enfim, você pode negar essas atribuições a Deus, você pode dizer que Deus não é belo, que Deus não é bom, que Deus não é grande, por exemplo, no sentido de que Deus transcende essas categorias. Essas categorias a gente usa geralmente para aplicar e para se referir aos entes mutáveis. Então, se eu digo que essa água aqui que eu estou tomando é boa, isso tem um sentido, que é diferente do sentido com que eu aplico a palavra bom a Deus. Parece que se eu digo que a água é boa, ou que, sei lá, comer chocolate é bom, ou que manter uma boa saúde é algo bom, por exemplo, eu digo que alguém é uma pessoa boa, tudo isso eu faço usando esse termo bom, e quando a gente vai ver em última instância, ok, isso faz sentido, isso é ótimo, mas quando a gente vai ver em última instância, a gente não consegue transpor esse termo para Deus. É porque Deus transcende exatamente qualquer tipo de categoria que a gente possa aplicar a ele. É claro, ele chega a assumir uma certa gradação de atribuições positivas que a gente pode dar para Deus sem ter tanto problema assim. Então, é melhor dizer que Deus é bom, que Deus é belo, e esse tipo de atribuição é mais abstrata, porque ela se aplica melhor a Deus, mas ainda assim de uma maneira imperfeita. Porque Deus não é belo como as coisas que a gente vê aqui são belas. A gente usa a palavra belo, a gente usa a palavra bom para se referir a coisas aqui que a gente vê que são boas, que são belas, e que a gente tem essa percepção. Então, a gente, quando joga essas palavras para Deus,
isso, no final, significa falar de Deus de uma maneira muito, muito imperfeita. Né? Deus não é belo como uma rosa é bela, como uma paisagem é bela, como uma pessoa é bela. Deus, se dá para dizer que Deus é belo, a gente tem de colocar Deus como acima do belo. Não é de todo errado referir-se a Deus como belo, mas é necessário ter a consciência de que isso é insuficiente. E, enfim, eu já falei bastante sobre isso, principalmente no vídeo do Pseudo Dionísio. A gente fez uma explicação muito mais detalhadinha e eu particularmente gostei muito daquele vídeo. Eu acho realmente um dos grandes vídeos do canal, assim, é bem, bem bom. Bom, então há essa dupla via aí para se falar de Deus, né? Que o João Scotter-Yujna vai puxar do Pseudo Dionísio. Eu posso dizer que Deus... eu posso dar, né, atribuições positivas a Deus, como posso negá-las a Deus. É dizer que Deus não é essas coisas, porque eu sei que Deus, na verdade, supera essas coisas. Então vamos lá. E aí o Reale explicita um pouco melhor isso aqui. Tais negações não devem ser entendidas em sentido de privação, mas sim de transcendência. Então não é que Deus está privado da beleza, como se isso fosse uma limitação de Deus. Na verdade, é mais uma limitação do conceito de beleza, do conceito de bondade, que não pode ser atribuído a algo tão gigante como Deus, né? A algo tão máximo como Deus, né? Algo que transcende completamente esse tipo de categoria, né? A categoria das coisas finitas. Por esse motivo, a teologia negativa denomina-se também teologia superafirmativa. Para além de todo o conceito ou conhecimento humano, Deus é supra-ser, supra-substância, supra-bondade, supra-vida e supra-espírito. Então, essa via negativa, dizer que Deus não é bom, que Deus não é vida, que Deus não é espírito, na verdade, significa dizer que Deus ele é mais do que espírito, ele é mais do que vida. Ele está para além dessas categorias. Essas categorias, sim, são limitadas demais para encaixar em Deus. Né? Não Deus que tem limitações e, portanto, não pode ser categorizado dessa forma. É mais uma limitação dos nossos conceitos humanos, finitos, limitados, criados para se referir a coisas também finitas, também limitadas, do que uma privação propriamente de Deus. Então, assim como a gente pode negativamente... Bom, então, quando a gente diz que Deus não é bom, não é ser, não é vida, não é espírito, não é beleza, não é nada desse tipo, a gente está, na verdade, dizendo que Deus é supra-ser. Supra-vida, supra-bondade. Então, a via negativa, ela também pode ser chamada de uma via superafirmativa, como ele coloca aqui, né? Uma teologia superafirmativa, que fala de Deus, quando usa esses termos, sabe-se, na verdade, que Deus é mais do que isso. Portanto, transcende essas coisas. Ele fala aqui que, embora a inspiração seja neoplatônica, a substância do pensamento de Scotter-Yujna é cristã, porque ele não é monista. A unidade do todo, em sentido panteísta, lhe é estranha como a emanação. Com efeito, entre o pseudo-dionísio e o neoplatonismo, existe a barreira do Deus criador pessoal distinto das criaturas. Então, o Scotter-Yujna, ele nota isso no pensamento de pseudo-dionísio, né? que por mais que haja essa tentativa de uma incorporação do neoplatonismo dentro do cristianismo, né, uma tentativa de ter uma cosmovisão que é ao mesmo tempo cristã e neoplatônica, existe essa barreira aí que precisa ser colocada eventualmente, né, e que o pseudo-dionísio coloca, Scotter-Yujna identifica e também incorpora dentro da sua filosofia, né, que é exatamente essa barreira do Deus criador. Porque a gente lembra aqui que no neoplatonismo, do Plotino, enfim, e dos que se seguiram após ele, se seguiram, óbvio que foi após ele, né? Isso ficou redundante, mas enfim, o que acontece? Né? Você tem o Uno como princípio de todas as coisas, e as coisas vão derivando diretamente do Uno como formas precárias desse Uno, né? Como dissipações dessa unidade primordial. Então as coisas elas vão se afastando do Uno e vão se tornando menos unas, né? Até chegar na matéria, que é exatamente esse restante de unidade, né? É aquela mínima parcela de unidade que ainda resta na realidade. Então a gente tem, digamos assim, a substância do Uno, da qual derivam todas as outras, de certa forma como uma extensão desse Uno,
uma extensão degenerada mais uma extensão ainda, né? É uma derivação direta, né? A natureza ali ainda é uma natureza de unidade. A natureza das coisas que derivam do uno continua uma natureza una, porém inferior, né? Porém mais degradada. E, bom, quando a gente fala num Deus criador, esse conceito já não faz muito mais sentido, né? Porque quando esse conceito neoplatônico acaba sendo mais como uma processão, né? Uma geração e, enfim, num certo sentido, uma emanação do que uma criação. Né? Uma criação, como define Santo Agostinho, e a gente já viu isso no vídeo sobre a criação, né? Sobre a visão de Santo Agostinho sobre a criação é algo, assim, é um ato é uma coisa derivando da outra, mas assim, o Criador, ele tira aquela coisa que ele cria do nada. Né? E nisso ela se distingue da fabricação, né? Que é pegar uma matéria pré-existente, né? Um substrato material que pode ser transformado e dali tira alguma coisa nova, né? Mas com base em algo que existia anteriormente. A criação ela se dá a partir do nada, né? Como algo externo à própria coisa que cria, né? Como algo externo a Deus. Então Deus cria as coisas como algo distinto, externo a Ele. Diferente do que acontece no caso do Uno, que seria um processo que a gente poderia, para encaixar nas categorias que Santo Agostinho coloca, seria mais como um processo de geração. Apesar de muitos autores baterem na tecla aí com o termo processão, né? A gente já falou um pouco disso no vídeo do Plotino. Então é uma derivação ali de todas as coisas do Uno, considerando que todas as coisas ainda têm aquela mesma natureza do Uno. Então as coisas procedem dele, as coisas são geradas dele. Ato este que é diferente do ato de criação, né? Onde criado e criador são coisas distintas, digamos assim. Mas é interessante como ele coloca aqui que ele não é monista. Ele não é monista. A unidade do todo, em sentido panteísta, lhe é estranha como a emanação. Então, não sei se vocês lembram, no último vídeo eu falei que ele vai ser usado no futuro por outros autores para tentar embasar um certo panteísmo, né? Uma tentativa de dizer que Deus é tudo, de certa forma. Né? Então, essa tentativa vai existir, ele vai tentar ser usado de base, né? Vão tentar pegá-lo para falar isso, mas segundo o Reale aqui, não tem nada a ver. Isso seria um erro da galera que teve essa ideia depois e tentou usar o Escoteriúgena para dar uma base para aquilo, ou para projetar sobre ele essas ideias. Mas, na verdade, ele próprio não tinha consciência desse tipo de posição, enfim. Parece que as preocupações dele estavam realmente em outra direção, segundo o que o Reale está dizendo aqui. Bom, ele fala aqui que essa tese fundamental, né, de que há um Deus criador, enfim, ainda que com influências neoplatônicas dentro desse esquema, é preciso acrescentar ainda a tese do processo gradual, segundo a qual o universo está disposto do mínimo ao máximo. Trata-se de uma hierarquia respeitada no céu e na terra, celeste e terrena, sobre a qual é preciso refletir e na hora deve-se inspirar a vida individual e social. Então, o Escoteriúgena, ele vai ter uma noção de uma hierarquia na realidade muito, muito fundamental. Essa hierarquia vai se expressar tanto no céu quanto na terra, tanto nas realidades imateriais quanto nas realidades materiais. E a gente, inclusive, vai ver um pouco desse processo no próximo vídeo. Mas interessante que então existe esse processo gradual, né, a um mínimo e a um máximo na realidade, apesar de esse mínimo e máximo não serem, como no caso do neoplatonismo, em que as coisas vão se afastando ou se aproximando do uno, como derivações dele, como derivações diretas da natureza dele. Mas Deus, como a gente já falou, é um Deus criador, um Deus que cria algo externo a ele, que é o mundo, que é a realidade, mas há na realidade ainda assim graus. Ele não vai eliminar a ideia de graus. Ele só vai, digamos assim, ao que parece, ele só vai excluir essa ideia de que nós, por exemplo, somos graus ínfimos do Uno, que é Deus, sabe? Deus parece que está fora dessa gradação, né? Parece que talvez ele transcenda essa gradação e
os graus eles se deem exatamente na realidade criada, né? Não, enfim, talvez, claro, você pode dizer que Deus está no topo da hierarquia, mas assim, não é como se nós fôssemos graus menores de Deus, no sentido neoplatônico, da derivação do uno e tudo aquilo que eu falei, né? Então ainda é algo diferente, mas ele conserva essa ideia da gradação na realidade, e isso se aplica tanto às coisas materiais como às coisas imateriais também. E no próximo vídeo isso vai ficar bem claro. Pois bem, essa síntese, que influiria sobre os pensadores como Hugo de São Vítor, Alberto Magno, São Boaventura e Santo Tomás de Aquino, influenciou poderosamente Escoto Eriúgena, que a acolheu e repensou em sua obra maior De Divisione Naturae, da divisão da natureza, que é exatamente o tema do nosso próximo vídeo. E bom, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de, enfim, apoiar aí o canal financeiramente, caso vocês tenham interesse, como eu falei no começo do vídeo. E não se esqueçam também de fazer todas aquelas coisas que eu sempre peço para fazer, né? Deixar um comentário, dar um like, adicionar o vídeo aos favoritos, inscrever-se no canal e, principalmente, isso certamente é o mais importante, divulgar o vídeo para quem vocês acharem que possa se interessar, né? Assim o conteúdo pode alcançar mais pessoas e se você achou bom, você pode fazer um bem a outra pessoa, né? Não que eu seja muito capaz de fazer grandes bens, mas se você se sentiu ajudado, nada melhor do que ajudar outra pessoa, né? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Voltamos no próximo vídeo para falar sobre ainda Escoto Eriúgena, mas aí para falar da divisão que ele faz na natureza, né? Na divisão que ele faz das coisas, de toda a realidade, incluindo Deus, as criaturas e mais algumas outras coisas, não vou ficar dando spoiler. Mas enfim, é isso. Valeu, tchau, tchau.